Às terças-feiras recebemos na tarde em direto a nutricionista Mariana Chaves. Bem-vinda, Mariana. Boa tarde. Olá, obrigada, Nelson. Falamos de nutrição agora durante os próximos minutos e aqui há algumas semanas fizemos um Aprender a Comer dedicado ao jejum de 12 horas. Como é que ele é essencial, a importância deste jejum de 12 horas. Mas podemos falar de jejum de mais horas? É benéfico passar essas 12? É, sem dúvida que é. Claro que temos que fazer aqui um disclaimer, não é? Que as 12 horas para grávidas, lactantes, crianças é o que deve ser e mais do que isso apenas para adultos e saudáveis. Mas sem dúvida que é a grande maioria, felizmente, adultos saudáveis, o jejum de mais horas traz bastantes benefícios. Estamos a falar de que horas? Estamos a falar de 13, 14, 15, 16... Há quem faça também 18, aí já tem que ser mesmo com alguma orientação. Para atletas profissionais de jejum, não é? Sabes que uma vez que entras nestes processos, consegues perceber o bem que te faz e às vezes arriscas. E se calhar também como o corpo se habitua e, sem dúvida. E aquela sensação de fome que tínhamos, se calhar começa a aparecer mais tarde. Mais tarde, porque isto, o jejum funciona um bocadinho como um stress no nosso corpo, mas tem que ser controlado, ou seja, tens que ouvir muito o teu corpo. Se for um stress controlado, imagina, para ti 12 horas já é bastante, ok, então pratica isso vários dias. Experimentas 14, mas não vais direto para os 16, já será um grande stress para o teu corpo, portanto produzes muito cortisol e aí já será contraproducente. Eu tinha também uma dúvida que é, há um período ideal para fazer este jejum, aproveitando a noite? Sim, sem dúvida. Não convém ser durante o dia. Tinha essa questão até por causa da energia das pessoas no trabalho, mental. Olha, eu acho que é, sem dúvida, durante a noite que é o maior benefício, até para respeitar as nossas hormonas, porque de manhã produzes hormonas que são para estares mais ativo e à noite será para estares mais recolhido. E, portanto, aproveitar isso para não comer nesse período em que não estás a precisar de energia. Agora, imagina, 12 horas implica jantar às 7, tomar pequeno almoço às 7, ou jantar às 8, tomar pequeno almoço às 8. Quando falamos em jejum é quando paramos de comer e quando é que vamos voltar a iniciar uma refeição. Agora, falavas e bem dessa questão do cérebro, e é bom desmistificar isso, porque eu costumo enumerar aqui 4 benefícios importantes. E um deles é para o cérebro. Um deles é para o cérebro, porque está descrito cientificamente, que um jejum bem feito dá-nos mais clareza mental e foco. Há um artigo publicado agora, mas em 2021, portanto muito recente, da Nutrients, que fala exatamente do efeito do jejum intermitente nas funções cognitivas do nosso cérebro. E do papel positivo que tem em várias doenças neurológicas, e claro que aqui é importante também para as pessoas se informarem, que tem papel positivo no Alzheimer, na epilepsia, na esclerose múltipla, etc. Mas nesta questão da clareza mental e do foco é mesmo uma realidade e quem experimenta nota exatamente isso, que é, de manhã acordas, dás aquela 1 hora, 2, 3 horas em que te hidratas, se precisares de café, bebes ou de chá, e começas a perceber que realmente é muito diferente. Não estar alimentado, estás mais focado. Se te alimentas, o que é que acontece? A partir do momento em que te alimentas, libertas insulina e vais precisar de alimento dentro em breve. Este é que é o problema, não é? Que depois crias o ciclo em que a fome vai aparecer mais rápido. Há benefícios também para o nosso intestino. Sem dúvida. Ajuda uma espécie de limpeza durante aquelas horas. Também, respeitas bastante o funcionamento do intestino. Por exemplo, quem tem síndrome de cólon irritável, fazer um jejum, respeitar as 12 já traz benefícios, menos sintomas. Portanto, e fazer um jejum um bocadinho maior ajuda-te a não ter tantos sintomas, mas ajuda na diversidade da microbiota, ou seja, as ditas bactérias boas e outros micro-organismos que habitam no nosso intestino, tão importantes para o nosso cérebro, por exemplo, ajuda a diversificar, que é esse o nosso objetivo, e a reparar. Uma das coisas do jejum é que ajuda a reparar as nossas células. Isto que eu falava aqui do stress, chama-se hormese, que é pequenos stresses ajudam o corpo a criar uma situação em que precisam de se reparar. E isso funciona em todas as células, inclusive nas células do intestino. Parece um bocado aquela ideia de uma máquina que está a trabalhar, não é? E que depois faz uma pausa e há um processo de limpeza e de lubrificação na própria máquina para que ela volte a trabalhar nos outros dias. E de desintoxicação também. Fala-se muito disto, não é? Alimentação para desintoxicar, mas respeitar o jejum tem um potencial desintoxicante muito superior. Benefícios também para o nosso metabolismo, não é? Sem dúvida. Olha, hoje em dia eu acho que sofremos bastante com o facto de estarmos constantemente a comer, a nossa glicémia, portanto o açúcar no nosso sangue estar sempre em curvas a subir e descer,
e, consequentemente, a insulina. E, portanto, uma das coisas que o jejum permite é nós controlarmos melhor a nossa glicemia, a nossa insulina, e isto vai fazer com que haja uma redução da inflamação. É importantíssimo. Quem diz que não metaboliza bem os hidratos de carbono, provavelmente poderá ter uma resistência à insulina, ou seja, a insulina não trabalha tão bem, e o jejum é uma ferramenta para acabar com isso, para corrigir o nosso metabolismo. Para além disso, o facto de estares um período em que estás a precisar de energia à mesma, porque para respirar, para dormir, para acordar, precisamos à mesma de energia, mas estamos a buscar energia aonde, nesse momento, se não estamos a comer? À nossa gordura. Produz uma coisa chamada corpos tónicos. Então nós aí estamos a falar de uma alternância metabólica. Durante o período de jejum, a tua fonte de energia é diferente daquela em que quando estás no período de alimentação. E isso permite-te seres mais eficaz em termos metabólicos. Não sei se sabes, mas durante o jejum também conseguimos exponenciar a produção da hormona de crescimento. Esta é importante para quem quer aumentar a massa muscular. Conseguimos tornar a nossa mitocôndria, que são as células que produzem energia no nosso corpo, mais eficientes, mais autossuficientes, não estarem dependentes daquela energia. Mas depois podes-me dizer, mas eu não consigo mesmo, quando estico o jejum, sinto-me mal. É porque tem que ser um processo gradual, mas o objetivo final será este, é ficarmos autossuficientes e conseguirmos esta eficácia hormonal do nosso corpo. Há pouco já tinhas tocado nesta questão da redução de risco de algumas doenças, não é? E havia aqui a indicação até que um jejum superior a 16 ou 17 horas ativa a autofagia. Isso exatamente. Disseste lindamente. Então, nós no nosso corpo é natural que algumas células estejam danificadas e o nosso corpo é mágico nisto, que é, nós conseguimos, através do processo que se chama apoptose, que é matar as células que não estão boas e depois haver uma renovação celular. Mas, por vezes, algumas células que não estão boas permanecem no nosso corpo. E o jejum, o que se veio a perceber é que a partir de determinadas horas de jejum, consegue-se promover a autofagia, consegue-se promover a eliminação dessas células que têm alguma deficiência, alguma alteração e renovar as células do nosso organismo. Qual é o período de jejum que se verifica mais este processo de autofagia? A partir de 16 a 17 horas de jejum. Não chegamos lá assim, de 8 para 16, não é? Claro. Gradual, como já disseste. Muito importante. Falaste aí ligeiramente na questão dos músculos. Estava a imaginar esta questão das pessoas que têm de ir ao ginásio ou que treinam muito. O jejum pode ser inimigo do músculo ou de quem trabalha muito os seus músculos? Olha, porque há muitas pessoas que falam sobre isto, profissionais de saúde às vezes até que alertam, não se faça jejum porque se perde músculo. E aqui é muito importante nós separarmos as populações, porque uma pessoa que tem muito peso para perder, muita gordura para perder, o jejum, principalmente se for homem, será-lhe muito benéfico para acelerar essa perda de gordura. As mulheres e os homens são diferentes, já vamos a esse ponto, mas quando se trata de uma pessoa que é magra, com certeza que nós queremos preservar ao máximo a massa muscular. Aliás, nós queremos sempre preservar ao máximo a massa muscular. Mas é importante pôr aqui que este pequeno stress de fazer jejum, desde que bem acautelado antes, ou seja, eu na refeição última que fiz, tive a certeza que comi tudo o que precisava para produzir músculo e na seguinte também, esse pequeno stress a que vou induzir o meu corpo, sim senhora, até pode levar a uma perda muscular por esse stress, mas a seguir vai haver uma ativação, uma renovação do músculo. É o mesmo quando se faz um exercício físico puxado, o HIIT, o exercício de força. Nós também, fala-se em aumento de músculo com exercício de força, mas na verdade há uma pequena destruição do músculo e ele rasga, entre aspas, para criar mais massa, não é? Acontece o mesmo com o jejum. Agora, perguntas, fazer sempre jejum? Não pode ser sempre. Claro. Isso não. Mariana, muito rapidamente, as diferenças entre homem e mulher, já tocaste nisso, o jejum faz num homem perder mais rapidamente a massa gorda, não é assim nas mulheres? Olha, nas mulheres o que é que eu acho é que não podemos fazer da mesma maneira, e depois gostava de fazer um aprender a comer só sobre isso, porque nós temos hormonas diferentes dos homens e devemos respeitar. Se nós respeitarmos o nosso ciclo menstrual e fizermos uma alimentação adequada e um jejum adequado às nossas hormonas, vamos poder ter muito mais benefício para além de que muito melhor bem-estar. Porque os homens muitas vezes dizem, as mulheres ficam como... mau humor. Exato. Mas esse mau humor tem uma razão. E se tu ajudares com a alimentação e não te levares a um extremo de stress,
só te estás a ajudar. Percebes? Nós mulheres temos que começar a olhar um bocadinho mais para essa parte e adaptar o nosso estilo de vida às nossas hormonas. Olha, podem sempre ouvir o Aprender a Comer nas plataformas de podcast, mas em particular no Spotify. Só descobri isto há dias, Mariana. Pode-se deixar lá uma pergunta. Quem escutar no Spotify o Aprender a Comer pode responder a uma pergunta que a Mariana Chaves vai deixar aqui neste episódio. E qual é a pergunta? Exatamente. Olha, a pergunta é: quantas horas de jejum fez na noite passada? Gostava que me fossem lá responder, tem várias hipóteses. Atenção que para quem nos ouve na aplicação do Spotify, só funciona mesmo na aplicação. Esta pergunta que vou lá deixar. E gostava uma espécie muito... de pool, não é? Podemos Sim. escolher as respostas. Tu podes interagir também? E eu posso interagir, exatamente. Boa. E se gostou deste episódio, siga-nos no Aprender a Comer na aplicação que ouve os seus podcasts. E em particular no Spotify, no episódio de hoje, vai lá uma pergunta que pode responder, pode responder e depois terá também aqui a reação da própria Mariana Chaves, que de hoje a uma semana está de regresso com o Aprender a Comer. Obrigado, até para a semana. Até para a semana, Nelson.